E está começando mais um Entre Chaves. Hoje a gente tem um episódio especial no qual nós vamos comentar as principais notícias que aconteceram aí na última semana. Estamos aqui com o nosso time de elite, Jota e Fernandinha. E aí, como vocês estão? Bom dia a todo mundo, boa tarde, boa noite também. Oi, gente, e aí? Vamos comentar aí essas notícias muito loucas. Bora. Então, bora lá. Jota, fiquei sabendo que você tá aí com que é a notícia do momento aí, no burburinho e nos corredores virtuais da TI, já que tá todo mundo em casa. O que você Sim. trouxe pra gente? Ela já não é nem a mais recente, mas com certeza no último mês foi a mais relevante, talvez, aí na TI brasileira, especialmente, que foi o ataque de ransomware que a Renner sofreu, né? Então, a Renner que está passando por um processo de transformação digital aí nos últimos anos, igual todas as empresas de Do vendas mais mundo? recentemente, do mundo. E aí, no dia 19, ela foi atacada e fizeram um ransomware de uma base de dados muito grande delas, né, que tornou com que o serviço delas online fosse completamente deixado de offline e teve até impactos também nas lojas físicas com algumas partes dos sistemas de pagamento digital delas. Então, durante algumas horas ali, eles só conseguiam receber pagamentos por dinheiro. E basicamente um ataque ransomware, né? Os criminosos eles tipo entraram no sistema, fizeram uma criptografia ali da base de dados de forma que eles se tornassem inacessíveis. Então, mesmo os admins do banco de dados não conseguiam ali ler os dados porque eles estavam criptografados. Né? Esse tipo de ataque ele tem se tornado muito comum, não só no Brasil, mas também no mundo inteiro. Eu sei que, por exemplo, a JBS já teve um ataque similar a esse agora mesmo em 2021, lá nos Estados Unidos, e parece que é uma coisa que vai se tornar ainda mais recorrente agora que todas as empresas do mundo estão se tornando cada vez mais digitais, né? Então elas se tornam um alvo um pouco mais interessante para todo mundo. E aí esses ataques, os atacantes, na verdade, eles exigiram pagamento de US$ 1 bilhão para poder desfazer essa criptografia do que foi feito e reaver os dados para os donos. Né? Então, eles estudam muito bem quem eles vão atacar para justamente fazer um pedido de resgate muito alto. Então, é algo a se ficar muito atento. Né? Hoje foi com a Renner, mas todo mundo está sujeito a isso se não tomar as devidas precauções. E aí o ataque foi tão grande que eles demoraram mais ou menos 2 dias para reaver o sistema do site. Né? A equipe de TI deve ter trabalhado de forma muito intensa nesses dias, mas acabou dando tudo certo, já conseguiram reaver. E aí fica uma dúvida de qual foi o tipo de ataque, o que eles levaram, quais são os dados que foram levados dos sistemas da Renner, né? Então, isso ainda não foi muito bem divulgado. Já tem ações no Procon que estão tentando descobrir isso. O Procon já está exigindo, por exemplo, saber que foi levado e se tinha algum responsável pela área de dados, né? Que é uma coisa que a LGPD exige, um responsável nomeado para isso. E ainda não foi divulgado isso. O resgate da Renner não foi pago, né? Então o que eles fizeram foi provavelmente tinham algum backup do sistema e aí conseguiram restaurar esse backup. Claro que isso é uma atividade muito trabalhosa, esses 2 dias devem ter demorado, porque para você refazer o backup novamente de um sistema que eu imagino que tenha o porte da Renner não é algo trivial, né? E Então teve esse assim, delay. é interessante notar aí que a TI da Rene não é amadora, né? Eles com certeza têm uma estrutura boa de segurança aí. Tinham aí um disaster recovery, tanto que eles conseguiram executar o plano de disaster recovery. E acho que fica o aviso aí para as empresas que ainda em 2021 estão negligenciando segurança ou estão negligenciando LGPD ou políticas de recuperação de desastre, né? Sim, com certeza. Aí a Renner ela é uma empresa de porte muito grande. Ela é uma empresa de capital aberto, listada na bolsa, segue padrões de auditoria. Então, foi um alarde ainda maior por causa disso, né? A bolsa e o mercado eles ficam tensos quando coisas assim acontecem. Você tem ações da Render, né, E... Jota? Por isso que ele tá. Talvez. Assim, a maioria dos especialistas de cybersecurity, né, eles recomendam as empresas a não pagarem, né, os resgates, principalmente porque, senão, cada vez mais, igual vocês falaram, igual o Jota falou, né, esses ataques vão acontecer com mais frequência, né, se as empresas começarem a pagar Senão começa a com... valer a pena, né? Sim. Exatamente. Só que tem um problema, né? Como vocês falaram aí que a Renner talvez tinha um backup, né? Alguma forma aí de se recuperar desse ataque. As empresas que não têm, elas ficam numa encruzilhada também, né? Ou elas pagam,
ou elas começam do zero, Com né? E aí, certeza. se elas começarem do zero, aí é uma merda, né? Tem risco de fechar e tal, de não conseguir, né, de novo se É, recuperar, enfim. Então, eu concordo com você, Thiago, as empresas, quer dizer, né, isso talvez é um senso comum aí. As empresas têm que cada vez mesmo investirem mais, né, em cibersegurança. isso chama muita atenção porque geralmente, assim, os analistas eles veem que geralmente ataques de ransomware eles têm uma relação bem direta com erros humanos em alguma ponta do processo da empresa, né? Seja, por exemplo, alguém que caiu num ataque de phishing e essa pessoa tinha uma credencial alta no sistema da Renner. Então, muitas das coisas que o pessoal faz, né, é justamente promover algum tipo de treinamento, algum tipo de curso para ter uma proteção um pouco melhor do sistema, treinando justamente os recursos humanos da empresa a não caírem nesse tipo de armadilha, né? E acho que uma coisa importante também é a transparência, né? Assim, arrisco dizer que tem muitas empresas que sofrem ataques e não deixam isso claro para os consumidores. Com O que, além certeza. de ser algo ilegal, prejudica muito toda a contenção dos Imagem, né? danos. Exatamente. Então, um apelo aí também à transparência. Uhum. Uma outra coisa que eu achei legal também é que esse tipo de ataque, né, de ransomware, já foi falado em algumas séries de TV, né? Tipo, Mister Robot também, por exemplo, é uma série que fala um pouco sobre esse tipo de ataque. No Grey's Anatomy também teve um episódio que eles foram atacados dessa forma também, com dados criptografados e né, sequestro de dados. Então é legal porque também as séries estão refletindo aí o que as empresas precisam se preocupar, né? Sim. Inclusive, Mister Robot, muito verossímil, né? Pra nós de TI, assim. É muito interessante a série. Fica a recomendação aí pra todo mundo. Os outros Exatamente. não perdem uma oportunidade Não, não. Eu sou de evangelista de Ai, recomendar. Mister Robot. mas eu adoro Exato. Mr. Robot também. É Acho muito muito bom boa. mesmo. Primeiro passo: identificar o alvo e suas falhas. Sempre existem falhas. Eu aprendi isso cedo na vida. Meu primeiro hack, a biblioteca do bairro. Um servidor de FTP vulnerável em seus AS400. Uma grande distância dos dias de Android 0 que estou usando para invadir a edição padrão do smartphone do FBI. A biblioteca foi um teste para ver se eu ia conseguir. Vamos lá. Bom, a segunda notícia que a gente vai trazer aqui hoje, né, sobre a tempestade solar, que é uma forte tempestade solar, pode causar um apocalipse na internet. Essa é a manchete. E fala muito sobre realmente assim o quanto tempestades solares podem prejudicar a nossa infraestrutura da internet como a gente conhece hoje, né? O que são tempestades solares, né? Elas são ejeções de massas coronais, que são grandes erupções de gás ionizado, né, a alta temperatura, provenientes da coroa solar. E aí, esse gás expelido, né, constitui parte do vento solar. E quando ele atinge o campo magnético da Terra, ele pode causar tempestades geomagnéticas. E aí, assim, essas ejeções, né, essas erupções, elas são as grandes protagonistas das auroras, né, boreais e austrais. Mas, em alguns casos, essas tempestades, elas incidem na Terra, né? Elas normalmente são protegidas por um campo que chama nossa senhora, gente, tá difícil, hein? Magnetosfera. E esse campo ele impede que esses raios solares eles atinjam a atmosfera. Só que em alguns casos esses raios atingem a atmosfera, né? Então acaba causando interferência em alguns instrumentos e tal que a gente utiliza. Inclusive, né, em 1989, teve um blackout que foi no Canadá, que foi atribuído, a causa dele, né, foi atribuída às tempestades solares. Então, assim, já há bastante tempo sabe-se que essas tempestades podem causar blackouts e danificar as redes. Só que essa nova pesquisa que foi trazida aí agora, em agosto mesmo, de 2021, pela cientista Sandita Abdu, da Universidade de Califórnia, ela diz que a gente tem que olhar com um pouco mais de detalhe pro dano à infraestrutura da internet, exatamente. Por que isso, né? Que hoje a internet ela é distribuída pelo mundo através de enormes cabeamentos submarinos, né? Então, o que é que ela fala, né, nessa pesquisa? Que
mesmo, né, se acontecer uma tempestade solar que atinja nossa forma da produção de energia elétrica, ainda assim a gente pode conseguir se recuperar, mas os danos à internet podem ser ainda maiores. E ela fala muito sobre assim, os danos na internet local realmente não seria tão grande, porque os cabos de fibra ótica eles seriam resilientes, mas o problema são os repetidores que existem no cabeamento marinho, que realmente eles são suscetíveis a esse tipo de interferência. E quando, né, vários repetidores são prejudicados, né, vários cabos podem ser prejudicados e aí uma falta de conectividade em massa pode acontecer, né? Mesmo que a infraestrutura local dos países, por exemplo, permanecer intacta. Né? Então, isso é interessante porque ela fez até uma comparação com a pandemia, né? Que a gente o mundo esteve muito despreparado para a pandemia e, né, foi esse caos aí que a gente tem visto nos últimos 2 anos. E ela faz essa mesma comparação para se acontecesse essa tempestade solar e a internet ficasse indisponível, né? O quão a gente não está preparado para isso. E assim, a gente não está preparado exatamente porque existiram muito poucos eventos relacionados, né, a tempestades solares na nossa história recente. Então, assim, esse que eu falei do Canadá, né, que realmente foi um blackout, e parece que tem outros 2, assim, na nossa história recente. Então, são realmente bem poucos. Então, a gente às vezes se preocupa muito mais, por exemplo, com cybersecurity, com coisas que estão muito mais no nosso dia a dia, mas a gente não se preocupa tanto com esses eventos que, enfim, são extremamente raros, mas que podem provocar uma falta realmente de conectividade em massa aí, que os prejuízos seriam bem grandes. Eu acho até bom para o meu psicológico eu não me preocupar muito com isso, porque eu acho que eu não vou ter nada para fazer, nada para contribuir com meus amigos humanidade em relação a isso aí. E a primeiro momento, essa notícia parece que veio até de um fórum de terraplanista, fake, né? Parece meio fake. Não é? Raio solar. Na próxima desculpa, o deploy não rolou hoje não, mas foi por conta dos raios solares aí, foda, né? Exatamente. E o negócio, assim, né, é que assim, a gente até fica pensando, será que a internet realmente não tem resiliência, né? Ela não vai conseguir suportar um negócio desse? E assim, realmente a internet foi construída assim com resiliência, né? Tipo assim, por exemplo, tem um mecanismo lá que se um caminho não estiver disponível, o tráfego redireciona para outros caminhos. Mas mesmo assim, né, o negócio, se ele desestabilizar mesmo, né, essas que eles chamam aqui, né, de artérias vitais da internet, realmente pode desestabilizar completamente a forma que a gente conhece hoje mesmo. Né? Mas isso é um risco que já tem com terremotos, com maremotos, com outros desastres naturais, né? Assim, não no Brasil. Mas assim, mas eu acho que a proporção, né, pelo que essa pesquisa dessa cientista nos trouxe, assim, pela proporção que ela coloca, realmente, assim, seria um global, negócio, né? Global, exatamente. Dá para colocar os seria muito... tudo embaixo da terra, não? A gente coloca tudo enterrado ali, um sistema de refrigeração. Eu acho que uma radiação solar, ela provavelmente passa por tudo isso aí sem problemas. É bom que a gente está falando aqui com especialistas da ciência. Exatamente. Os especialistas em comentários embasados. Mas tem até uma coisa que eles falam também, é que além disso, né, então assim, uma tempestade que pode, além de prejudicar o cabeamento todo, né, que está aterrado nos oceanos, mas também pode prejudicar os satélites. Então, assim, até a internet também, via satélite também, poderia ser prejudicada. Então, assim, poderia ser um prejuízo meio sem precedente. Generalizado. Sabe? Generalizado. Não vai dar. Então, imagina assim, né? Aí a gente entra até naquele episódio do e se a gente não tivesse internet, né? Aí a gente começa aqui a ficar maluco. Como disse o Jota, vamos aí. Apenas torcer para que os raios solares não destruam a nossa internet. Não nos atinjam e não destruam a nossa internet. A outra notícia que a gente vai trazer aqui para o nosso episódio de notícias foi um leak que aconteceu aí
envolvendo o Cosmos DB, né? O banco não relacional aí da Azure e da Microsoft. Então, tudo começou, na verdade, a notícia foi postada num blog de uma empresa que chama Wiz.io, é uma empresa especialista em segurança, e foram eles mesmos que detectaram a falha, né? Então, eles escreveram até um artigo muito interessante, como nós hackeamos centenas de contas aí da Azure, e foi um link que eles identificaram aí no Cosmos DB. O Cosmos DB, para quem não conhece, é um banco usado de alta escala não relacional, usado para event sourcing, streaming ou armazenamento aí de dados, usado por muitas empresas no mundo todo. E eles descobriram um leak que funciona basicamente da seguinte forma. A partir de janeiro desse ano, a Azure habilitou uma nova feature em que você pode conectar notebooks Jupyter com o Cosmos DB para poder criar visualizações, enfim, né, o tradicional notebook Jupyter ali. E utilizando desse notebook em uma base que eles tinham um domínio, eles conseguiram acessar dados de outros Cosmos, inclusive baixando a chave primária de acesso, né, que dá permissão full, escrita, leitura, qualquer coisa que você quiser fazer com um banco, né? Então, isso foi uma maneira bem simplificada de explicar, mas eles utilizaram, então, a partir do notebook Jupyter, e para todos os Cosmos DB que foram criados pós início desse ano, essa feature já estava habilitada por default. E para os que já foram criados antes, se alguém habilitar essa feature, estava suscetível aí a ter esse ataque, né? Então, eles notificaram a Microsoft, eles até falaram que a Microsoft trabalhou muito bem, que eles nunca viram uma equipe, deram ali, né, o elogio, uma equipe trabalhar tão rápido, acho que a Microsoft resolveu o problema em 48 horas, porém, se sua chave foi exposta, já era. A Microsoft notificou todos que criaram o banco desde a data, né, que foi habilitada essa feature, mas parece que eles não notificaram quem habilitou manualmente. Então, a recomendação, inclusive, das pessoas é para todo mundo que em algum momento teve essa feature habilitada do notebook Jupyter, trocar as chaves primárias, porque potencialmente pode ter acontecido um vazamento desses dados, né? Eles até nomearam esse incidente como Chaos DB, né? Caos DB aí. Acho que foi bem interessante, assim, com certeza serviu como propaganda muito boa aí para essa empresa de segurança, né? Com certeza o site deles deve estar bombando aí e de acessos, mas como até empresas grandes aí, como a própria Microsoft, que toda uma infraestrutura voltada para segurança ainda estão suscetíveis a essas falhas, né? E expor dado do Cosmos, com certeza é algo muito grave, assim, porque, enfim, pode ter dados financeiros, de e-commerce, dados de qualquer ordem e natureza que foram potencialmente expostos aí, né? Se a gente teve sorte, foram só eles que descobriram, mas em geral a gente não tem sorte na vida, né? Então, fica aí, inclusive, a recomendação aí para todo mundo que tem um Cosmos DB e conferir se essa feature foi habilitada em algum momento, ou por via das dúvidas, já trocar aí as chaves de acesso, evitando aí mais vazamentos. Duas notícias, então, hoje envolvendo o Cosmos, né? Uma do Sol e uma do Nossa! Você estava preparando essa desde o início? Não, essa ele pensou desde ontem. Não, tá ali. Meu Deus. Mas a Microsoft afirmou, né, que a vulnerabilidade foi corrigida e que ela não tinha sido explorada anteriormente, né, por ninguém. Mas, assim, uma coisa que eu achei interessante desse negócio é que, assim, a Microsoft também usou esse negócio, assim, Aí eles sempre dão aquelas declarações, né? Tipo assim, nossa, nós corrigimos rapidamente para deixar os nossos clientes protegidos e agradecemos a nossa equipe de segurança e a quem, né, descobriu essa falha. Assim, acho que a forma, né, que eles se colocaram, assim, é uma forma que realmente as empresas se colocam e devem se colocar, né? Tipo assim, infelizmente a falha acontece e vai continuar acontecendo. E as empresas, elas têm que se colocar, igual a gente falou antes, né? Que assim, elas têm que se colocar e falar, gente, infelizmente aconteceu e façam isso para
Resolver o problema. Para se mitigar a resolver o proteger, problema, né? exatamente, para se protegerem, exatamente. Uhum. Justamente, talvez aqui, né, o alerta com toda essa questão de processamento de dados porque veio ali pelo um notebook do Júpiter, né, que pode ser como uma coisa inofensiva ali, então esse cuidado que a gente tem que ter aí com toda e qualquer exposição, né, toda e qualquer superfície de ataque aí, a gente tem que estar sempre atento, não é mole não, já diria o velho deitado. E, por exemplo, voltando ali na questão da Renner e também ainda nessa linha de segurança, né? O que muitas vezes é feito para mitigar essa questão de acessos indevidos? É justamente fazer um treinamento, por exemplo, para os usuários aprenderem a usar uma autenticação em múltiplas etapas, né? Não clicarem em links duvidosos, não compartilharem algumas informações. Então, sempre existem essas pequenas boas práticas que levam a uma segurança bem maior do conjunto todo, né? Eu acho que a solução é não usar banco de dados. Mas assim, Tem que ser banco de dados impresso e auditável. Eu acho que essa é a solução. E se o sol Parece real. derrubasse toda a internet do mundo também, já resolveria o problema. né? Resolveria, né? Aí era tudo impresso mesmo, tudo certo. Exatamente. Sim. Então, encerramos aqui nosso episódio de notícias. Esperamos que vocês tenham gostado. Esse episódio aqui do YouTube, ele também vira uma versão editada do nosso podcast Entre Chaves, do qual vocês podem conferir lá outros conteúdos, não só comentários de notícias. E nos vemos aí nas próximas semanas. Tchau. Dá tchau também, gente. Deixa eu só dar tchau. Não. Tchau, gente. Até a próxima. Peraí, vamos fazer gente. a claquete para o João cortar. Exatamente. Então... O que foi?